Irmãos, hoje nós estamos tratando do milagre número 18. Diga glória a Deus. Mateus capítulo 9, versículo de número 32. Mateus capítulo 9, versículo de número 32. Diz assim: E havendo eles se retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E expulsou o demônio, falou mudo. E expulso o demônio, falou mudo. E a multidão se maravilhou, dizendo: Nunca vimos algo assim em Israel. Mas os fariseus diziam: Ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Diga misericórdia. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Diga glória a Deus. Irmãos, na semana passada nós falamos a respeito do milagre número 17, o 17º milagre de Jesus. E no 17º milagre nós tratamos a respeito da cura de dois cegos que saíram atrás de Jesus, até a casa de Jesus, dizendo: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aí quando você chega em Mateus capítulo 9, versículo 29, o texto diz assim: E ele, Jesus, aqui eu estou falando do milagre da semana passada, e ele, Jesus, tocando nos olhos dos dois cegos, disse: Que eles sejam feitos segundo a fé que vocês têm. E a visão daqueles dois cegos foi restaurada. Diga glória a Deus. Então Jesus os advertiu severamente: Cuide para que ninguém saiba disso. Verso 31 do capítulo 9 de Mateus. Eles, porém, os dois cegos, saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. Diga glória a Deus. Nós paramos na semana passada exatamente nesse versículo, que eu ainda fiz um comentário. Eu disse: mas como é que a pessoa era cego e depois que a pessoa fica curado, Jesus vem e diz assim: não conte para ninguém não. Quem é que vai ficar calado? A pessoa acabou de ser curado, não enxergava, vai querer contar para todo mundo: ó, estou enxergando. Mas o texto seguinte diz assim, ó: enquanto os dois cegos se retiravam, versículo 32, enquanto os dois cegos se retiravam, foi levado a Jesus um homem endemoniado que não podia falar, que era mudo. Verso 33, quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. Diga glória a Deus. A multidão ficou admirada e disse: Nunca se viu nada parecido em Israel. Mas os fariseus diziam: É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Diga misericórdia. Muito bem, irmãos, vamos entender agora esse milagre poderoso, que foi o milagre de um homem que estava mudo, não podia falar, e depois esse homem voltou a falar. Diga glória a Deus. Atenção aqui, igreja. Esse novo milagre envolveu mais uma vez um demônio.
embora doenças e manifestações demoníacas sejam coisas diferentes, os espíritos imundos têm o poder de causar sofrimento físico e sofrimento mental nas pessoas. Nesse caso específico, o demônio deixou o homem mudo, um tipo de deficiência terrível, não poder falar. Mas Jesus, ao libertar o homem daquele demônio, logo em seguida ele voltou a falar, e todo o povo ficou admirado do milagre. Diga glória a Deus. Irmãos, precisamos entender isso aqui. Precisamos entender isso aqui. Existem doenças que não tem nada a ver com demônios, mas existem doenças físicas e doenças mentais, psicológicas, que são demônios. Daí a importância da igreja buscar o dom do discernimento espiritual. Porque se você tem o dom do discernimento espiritual, você vai saber quando é uma enfermidade orgânica, patológica, e quando é enfermidade que provém de demônios. Por quê? Porque existem pessoas que vão pagar para um espírito imundo colocar uma enfermidade em alguém. Diga misericórdia. Tem pessoas que vai pegar dinheiro no bolso, dinheiro suado, e vai pagar a alguém para fazer um determinado tipo de trabalho, aonde uma entidade maligna vai na vida de alguém e coloca algum tipo de enfermidade. Uma enfermidade física ou enfermidade psicológica. Isso acontece muito quando você discute com o vizinho. Isso acontece muito dentro de local de trabalho. Isso acontece muitas vezes até no meio da família. Entende? Então precisamos usar a primeira ferramenta de todas. Quando você percebe uma enfermidade física ou enfermidade psicológica, qual é a primeira ferramenta? Diga oração. A oração é a primeira ferramenta que você tem que usar. Por quê? Porque se for um demônio, quando você orar na ousadia do Espírito, aquele demônio vai embora. E quando aquele demônio for embora, a enfermidade vai embora com ele também, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Então existem vários tipos de enfermidades. Enfermidades orgânicas, psicológicas, mentais, enfermidades financeiras, enfermidades familiares, enfermidades emocionais, enfermidades sentimentais. E muitas vezes são espíritos imundos que estão atuando ali e você não percebeu ainda. Sabe por que minha mãe conseguiu casar? Porque depois de muito tempo, depois de muitos anos, sai de um relacionamento, entra em outro, parece que vai dar certo, dá errado. Ela descobriu que ela tinha uma enfermidade no campo sentimental. Um demônio que atuava na área sentimental dela e não permitia ela casar e formar uma família. E quando ela tentou, e quando ela começou, desandou e caiu por terra. Mas quando ela percebeu que eram demônios, ela agora começou a orar em cima disso. Vai cair por terra em nome de Jesus. E caiu por terra em nome de Jesus. E ela tem 16 anos de casada para a glória de Deus. Essa semana até perguntei, fiquei 1 hora e pouca com ela num vídeo chamada. Perguntei, aí não vai fazer mais um tio para minha filha não? Ela se acabou de dar risada, pastor Anderson. Deu risada que só uma beleza. E meu padrasto também. Riram os dois juntos. Ela fez, oxe, meu filho, eu tenho 76 anos. Eu disse, o que é que tem? Sara tinha quanto? Meu padrasto tem 78. Abraão tinha 100.
Está novo. Tem coisas em nossas vidas que pode ser exatamente isso. Demônios agindo, por isso não tenha medo da libertação. Muitas vezes tem um pregador aqui, um cantor, alguém aqui em cima fazendo um trabalho, pregando, orando, cantando, e de repente tem uma direção de Deus, chama a igreja para vir aqui à frente, vem aqui à frente, e você fica com vergonha, você fica com medo. Não tenha medo da libertação. Não tenha medo da libertação. Por quê? Porque existem demônios para cada área da vida de uma pessoa. Tem demônios que atuam no campo financeiro. Tem demônios que atuam no campo conjugal. Tem demônios que atuam no campo sentimental. Tem demônios que atuam na área da saúde. Tem demônios que atuam na área psicológica. Tem demônios que atuam na questão do sono. Você não consegue dormir. Tem pesadelo, tem insônia. Então existem demônios que atuam em várias áreas da vida de um ser humano. Mas se você tem medo ou vergonha da libertação, você nunca vai ser liberto. Você nunca vai ser liberta. Bispo, mas eu tenho medo de ir aí na frente e meu espírito me pegar e me jogar no chão e eu passar vergonha. É melhor o espírito te pegar, te jogar no chão, alguém orar, ele ir embora da sua vida, você ser livre, do que você ficar com esse demônio oculto a vida toda. Eu me lembro que eu congregava na igreja, e uma vez fizeram uma cruz de sal, e disseram, vai passar todo mundo aqui. Eu disse, meu Deus do céu, é hoje. Eu disse, é hoje, Jesus. Tira o sapato todo mundo. Eu disse, meu Deus do céu. Se eu não cair por causa do demônio, eu vou cair por causa do chulé, mas vou tirar, Jesus. E aí fiquei esperando. Eu fui um dos últimos da fila, que eu queria ver quantos ia cair. E caiu um bocado nesse dia. Eu disse, bom, já que caiu um bocado, eu sou o próximo. E aí eu cheguei na ponta da cruz. O obreiro me olhou, eu olhei para ele e disse, Aí botou a mão na cabeça, me orou e jogou para o outro obreiro, o outro orou e jogou para o outro obreiro, o outro orou. E aí vai eu passando pela cruz de sal, eu disse, hoje eu sou liberto, em nome de Jesus. Chegou lá na ponta da cruz, foi para o último. Aí eu olhei para trás e disse, não caí. Mas eu fui liberto. Porque nem sempre o processo de libertação vai ser o demônio manifestando. O importante é você participar daquele ato profético. Se o demônio vai aparecer ou não, é problema dele. Entendeu? O importante é você entrar ali e dizer assim, você está ali passando ali naquela situação, naquele ato profético, e dizendo assim para Jesus, Jesus, a área da minha vida que precisa de libertação é essa aqui, ó. Me liberta disso, entra com providência. É você e Deus naquele momento. Outra coisa, tem demônio que não vai cair não, sabe por quê? Porque tem demônio chamado demônio oculto. Bispo, que é um demônio oculto, ele fica do lado de fora quando você entra na igreja. Então ele não vai manifestar na igreja. Ele manifesta em casa. Ele manifesta em casa. O casal ficou longe um do outro, o marido está longe, a esposa está longe, está com saudade, mas quando pisa dentro de casa, de uma hora para outra o pau quebra. De uma hora para outra entra em guerra, confusão, briga, discussão, do nada. O que aconteceu? Não sei, demônio querendo destruir seu casamento, querendo destruir a sua família. Você está bem, está com a saúde perfeita, de repente pega uma enfermidade, vai parar na cama, do nada. Foi para o médico, fez exame, o médico diz, não sei o que é não está dando nada não, demônio. Ora para esse demônio cair por terra em nome de Jesus. Então não tenha medo não, irmãos. Eu nunca tive medo. Eu ia com a perna tremendo, mas eu ia.
Por quê? Porque eu queria ser liberto. Eu queria ser liberto. Eu tinha um problema na área sentimental. Para minha vida sentimental funcionar, dava trabalho. Depois eu descobri que tinha um demônio que me acompanhava. Até dentro da igreja. Quando eu fazia parte da igreja quadrangular. Então você não tem que ter medo do processo de libertação. Chamou para vir aqui à frente para orar? Venha. Sabe que tem uma área da sua vida que precisa de libertação? Venha sem medo. Se manifestar é bom. É bom que desmascara o maligno. E ele sai da sua vida, sai da sua história, sai da sua casa, sai da sua família. E se não manifestar, é bom do mesmo jeito, porque você exercitou a fé e veio aqui. Amém, irmãos? Diga glória a Deus. Bicho, se eu ficar aqui, no meu lugarzinho aqui, posso ser abençoado? Depende. Você não veio por quê? Porque está com medo? Você não veio por quê? Porque está com vergonha? Você não veio por quê? Porque está muito cheio aqui na frente e não dá para você encostar? Vai depender da sua motivação para não vir. Ou muitas vezes você não vem porque você não quer que alguém saiba o que está acontecendo com sua vida. Mas ninguém vai saber o que está acontecendo com a sua vida. É você e Deus naquele momento. Quem vai vir orando aqui ou na mente é você. No verso 4, os fariseus fazem 4 acusações contra Jesus. Quantas acusações? Primeiro, eles acusam Jesus de blasfêmia, por dizer que Jesus era filho de Deus. Blasfêmia. Depois eles acusam Jesus de associar-se aos imundos, só porque Jesus curou um homem mudo. Eles acusam Jesus de cometer impiedade contra a religião deles. E o pior de tudo, eles associam Jesus a Satanás. Olha lá, olha o que o verso diz lá. Verso 34. Mas os fariseus diziam: é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Está escrito aí, capítulo 9, versículo 34. Irmãos, tome cuidado com a blasfêmia. Preste atenção. É a segunda mensagem na série de milagres. A série Milagres de Jesus. É a segunda vez que eu estou falando novamente sobre blasfêmia. Tome cuidado com a blasfêmia. Porque o ódio pode te levar a blasfemar contra o Espírito Santo. A falta de perdão pode te levar a blasfemar contra o Espírito Santo. Se apostatar da fé pode te levar a blasfemar contra o Espírito Santo. A incredulidade pode te levar a blasfemar contra o Espírito Santo. E por que você tem que tomar cuidado com a blasfêmia? Porque a blasfêmia é o único pecado que não tem salvação. Evite de chamar as pessoas de endemoniado. Evite de chamar as pessoas de endemoniado, de endemoniada. Porque tem pessoas que são ruins, mas não tem demônio não, é carne. Entenda esse princípio. Entenda esse princípio. Quem é ruim e não manifesta demônio, é porque não é demônio na vida dele. Não é demônio na vida dele, é a natureza. É carne. E quem tem a natureza ruim e não muda, vai viver assim a vida toda. Porque a natureza é ruim, é carnal, não nasceu da água e do Espírito. Então não chame essa pessoa de endemoniado. Não chame essa pessoa de endemoniada. Deixe na mão de Deus. Deixe na mão de Deus. Por quê? Porque vai que essa pessoa se converteu em algum momento. Vai que essa pessoa se arrependeu dessa natureza dura, dessa natureza ruim.
e começa a deixar o Espírito Santo trabalhar na vida dele, na vida dela. Vai que essa pessoa deixou de ser carnal e passou a ter o Espírito de Deus dentro dele e dentro dela. De tanto você se acostumar a chamar ele de demoniado, chamar ele de demoniado, daqui a pouco você está chamando uma pessoa que tem o Espírito Santo demoniado, blasfemou contra Deus. Blasfemou contra o Espírito de Deus, porque foi isso que os fariseus fizeram. Então, na dúvida, não chame ninguém de demoniado. Diga glória a Deus. Enquanto os fariseus questionavam, isso aqui é muito importante, ó. O evangelista Mateus mostrou como Jesus foi difamado por aqueles que deveriam recebê-lo da forma mais alegre possível. Enquanto os fariseus questionavam, debatiam e criticavam a Jesus Cristo, o povo era curado, libertos e tinha suas vidas transformadas diante de todos. Peguem essa chave em nome de Jesus. Eita glória. Irmãos, enquanto você faz a obra, tem alguém que está te criticando. Enquanto você faz a obra, tem alguém que está se levantando. Enquanto você está dando a sua vida, emprestando a sua vida ao Espírito Santo para fazer a obra de Deus, sempre vai ter alguém que vai estar te criticando. Enquanto alguém te critica, enquanto alguém fala mal de você, outra pessoa é liberta, outra pessoa é curada, outra pessoa é transformada. Como? Através da sua vida, através do poder de Deus na sua vida. Então você tem que fazer igual a Jesus. Olha, os fariseus, o texto diz, na primeira vez que aconteceu isso, Jesus até deu uma moral para eles, e foi dizer para ele: olha, todo pecado contra o Pai, contra o Filho é perdoado, mas blasfêmia contra o Espírito Santo não é perdoado não. Dessa vez não. Perceba o que aconteceu, olha aí, verso 34, mas os fariseus diziam: é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa o demônio. Verso 35, depois disso tudo, Jesus ia passando, Jesus ignorou eles. Dessa vez agora, pastor Anderson, Jesus ignorou eles, querendo chamar atenção, querendo se mostrar, querendo se aparecer, querendo causar confusão. Jesus ignorou, entrou aqui e saiu aqui. Qual era a preocupação de Jesus? Salvar as vidas, curar as pessoas, libertar as pessoas. Essa deve ser a sua preocupação. Não se preocupe com quem está te apontando, com quem está te criticando, porque ninguém joga pedra em árvore que não tem fruto. Alguém só vai jogar pedra se vê fruto na árvore. E se você está dando fruto, então prossiga dando fruto e deixa quem quiser falar. Diga glória a Deus. Vou repetir. Enquanto os fariseus questionavam, debatiam e criticavam Jesus, o povo era curado por Jesus, o povo era liberto por Jesus, o povo tinha suas vidas transformadas diante de todos, pelas mãos de quem? De Jesus. O ceticismo dos fariseus, isso aqui é importante, ó. Essa chave aqui que você vai pegar agora é importante, ó. O ceticismo dos fariseus não era embasado na falta de milagres. Por quê? Porque tinha muitos milagres acontecendo, mas por causa do ciúme e da inveja pela popularidade de Jesus diante da sociedade. Tem pessoas que vai se levantar contra você, não é porque você é pecador não. Tem pessoas que vai se levantar contra você, não é porque você está dando lugar ao diabo não, é porque você está fazendo a obra de Deus. E quanto mais você fizer a obra de Deus com inteireza de coração, mais o próprio Deus vai te exaltar, mais o próprio Deus vai te soprar, mais o próprio Deus vai colocar luz na sua vida, brilho na sua história. E o brilho na sua história que Deus vai colocar
vai fazer com que pessoas despertem ciúme e inveja de você. A Bíblia diz que Jesus curava e dizia assim: não conte para ninguém não. E quanto mais Jesus tentava esconder, a Bíblia diz assim, e a fama dele crescia dia após dia. Ele não queria fama, mas a Bíblia diz que a fama dele crescia dia após dia. Por quê? Porque tudo que ele fazia primeiro para a glória de Deus, e ele fazia por intermédio de quem? Diga, do Espírito Santo. Então deixa o Espírito Santo encher a tua vida, deixa o Espírito Santo encher a tua história, deixa o Espírito Santo operar através de você, e a fama vai aumentar para a glória de Deus. Diga glória a Deus e aplauda o Senhor Jesus. E o invejoso, bispo, deixa morrer de inveja. E a invejosa deixa morrer de inveja. E o ciumento deixa morrer de ciúme. E a ciumenta deixa morrer de ciúme também. Você vai parar porque alguém está com ciúme de você? Você vai parar porque alguém está com inveja de você? Não. Jesus parou? Não, Jesus avançou, Jesus continuou. Teve um momento que Jesus até deu importância, mas chegou um momento que Jesus ignorou. É exatamente isso que você tem que fazer. Se você tem sua vida no altar de Deus, se você tem sua vida alicerçada na rocha, você vai se preocupar com crítica. Por quê? Agora, se sua vida estiver atrapalhada, se ajoelhe diante do Pai, diga: Deus, me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar, Senhor, eu quero melhorar. Reconheça onde é que está o erro e peça para Deus te ajudar. Depois disso tudo, verso 35, Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Olha, isso aqui é lindo. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. É essa identidade aqui. Nós estamos no ano do DNA de Deus e da identidade de Cristo nas nossas vidas. É essa identidade aqui que eu tenho que ter, que você tem que ter. Às vezes a gente fica preocupado com o que B fala. Vamos começar do ABC direito. A gente fica preocupado com o que A fala, com quem B fala, com o que C fala. Desculpe, mas uma coisa só é importante: fazer a obra de Deus caminhando nas pegadas de Jesus. Ao ver as multidões, Jesus teve compaixão delas. Por quê? Porque as multidões estavam aflitas, estavam desamparadas, como ovelhas que não têm pastor. É isso que tem que ser o seu combustível. Ter compaixão de quem está sofrendo, ter compaixão de quem está padecendo. Alguém vai te apontar? Vai dizer que você quer se mostrar, vai dizer que você quer se aparecer. Deixa falar. O importante é que você tem um chamado, você tem uma marca. Deus te chamou para uma grande obra. Diga glória a Deus. Então Jesus disse, versículo 37 e 38, e a gente encerra. Então Jesus disse aos discípulos: a seara é muito grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem. Olha só o que Jesus disse para os discípulos: orem e peçam ao Senhor da seara, o dono da seara, que envie mais trabalhadores para a sua seara, ou seja, para a sua obra. Diga glória a Deus e aplaudam Jesus.
Às vezes falta maturidade na gente, irmãos. Na maioria das vezes falta maturidade. Como assim, bispo? Olha o que aqui quem está dizendo é Jesus. Orem para mandar mais o quê? Mais trabalhadores para a obra. O que é que Jesus está dizendo aqui? Ore para mandar mais pregadores para a igreja, para mandar mais pessoas para a portaria, para mandar mais músico, mais cantor, mais intercessora, mais alguém para as mídias, mais pessoas lá para a sala dos kids, mais gente para a equipe de manutenção. É isso que Jesus está dizendo. Orem para Deus enviar mais trabalhadores. Mas aonde é que precisa ter maturidade? Eu que já estou que preciso ter maturidade. Porque se eu não tiver maturidade, quando Deus mandar outro pregador aqui para a igreja, eu vou ficar apontando o pregador. Está pregando errado. Porque eu vou ficar achando que ele vai tomar meu lugar. Quando na verdade Jesus está dizendo, olha, a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Então, quando chega alguém na igreja, nós temos que nos alegrar, porque é mais uma mão de obra para ajudar nessa seara. Foi o próprio Cristo que incentivou: ore, intercedam diante de Deus, porque a seara é muito grande, mas os trabalhadores são poucos. Imagine, irmãos, um dia que você tiver uma quantidade gigante de intercessoras, 40 intercessoras. Imagine você ter 30 pessoas na equipe de mídias, 20 porteiros. Ou seja, cada pessoa vai ter sua atividade específica e ninguém vai ficar sobrecarregado. Hoje existe uma sobrecarga porque às vezes um trabalhador só, um obreiro só, precisa fazer várias atividades. Porque, por causa desse texto aqui, a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Diga glória a Deus. Percebam isso. Jesus não apenas curou, mas também ensinou e pregou. No entanto, ele não fez a obra sozinho. Diga glória a Deus. Precisou de ajuda. O tempo todo Jesus precisou de ajuda. Ajuda de quem? Do Espírito Santo e também de outras pessoas. Vejam que Jesus pediu aos discípulos que orassem para que Deus enviasse os trabalhadores necessários para a sua obra. Repita comigo assim, diga: Senhor Deus, por favor, envia os trabalhadores necessários para a tua obra. Você tem que ir para casa orando desse jeito: Deus, envia os trabalhadores necessários para a tua obra. Mas quando esse trabalhador chegar, abraça ele, cuida dele, ajuda ele a caminhar aqui na igreja. Ó, irmão, aqui funciona assim, aqui funciona assado. Dá liberdade para o homem trabalhar, dá liberdade para a mulher trabalhar. Não veja como seu rival, não. Não veja como alguém que vai tomar seu lugar, não. Porque na seara tem lugar para todo mundo. Na obra de Deus tem espaço para todo mundo. Ninguém aqui é dono de nada, não.